Olá, pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para conversarmos sobre igreja, missão e cultura. Nesse primeiro bloco, nós temos refletido sobre como as diferentes tradições e pensadores buscaram responder a uma pergunta fundamental, e essa pergunta é como viver de forma ordenada em um mundo que é completamente marcado por rupturas, conflitos e incertezas. E hoje nós seguimos ainda com o volume 3, né, da série do Eric Voegelin, Ordem e História, onde ele vai falar com... Já falamos no episódio anterior sobre Platão, e esse agora vamos colocar o foco na figura de Aristóteles, ok? No episódio anterior nós vimos como Platão, né, o filósofo da transcendência, da vida interior ordenada e da cidade ideal, pôde trabalhar o processo de reforma dentro do seu contexto. Agora encontramos em Aristóteles uma abordagem, eu diria, mais prática, mais realista e profundamente ancorada na experiência concreta da vida humana. Aristóteles ele não rejeita a busca pelo bem, mas a traz para o chão firme, né, da observação da natureza, da vida cotidiana e, acima de tudo, das relações comunitárias. Aristóteles é, acima de tudo, um filósofo da experiência. Ele observa, ele classifica e depois ele analisa, né? Para ele, a política não é uma utopia nem um experimento, mas eu diria uma continuidade da ética, uma extensão natural da busca pela vida boa, aquela que se realiza não apenas no indivíduo isolado, mas na convivência com os outros, né? E nesse episódio nós vamos explorar como Aristóteles ele concebe a ordem não como algo imposto, mas como fruto da educação moral, do exercício da virtude, da convivência deliberada, né? E também da busca comum pelo bem. Nós vamos ver como ele entende o papel da liderança, o funcionamento das instituições e, acima de tudo, o desenvolvimento do caráter como eixos centrais de uma comunidade justa. E eu diria até mais do que isso, vamos dialogar com o contexto da Igreja Adventista. Como nossas estruturas locais e regionais podem ser espaços formativos e não apenas administrativos, né? Como nós podemos cultivar virtudes entre os membros e líderes da igreja. Como é que a gente pode deliberar juntos, com sabedoria e prudência, sobre o bem comum e também a missão da igreja. Então, esse episódio é um convite ao realismo espiritual, unir visão elevada com prática cotidiana, porque, como Aristóteles nos ensina, a excelência não é um ato isolado, ela é um hábito, tá? Um hábito que você cultiva. E a ordem que buscamos na igreja, ela começa na forma como a gente aprende a viver juntos, tá? Isso é um ponto fundamento em Aristóteles, tá? Quando ele fala do ser humano como animal político, né? Ele está pensando que o ser humano é, por natureza, né, um zoopolitikon, que não quer dizer apenas que vivemos em cidades ou que participamos de eleições, não, né? Dentro dessa lógica que ele coloca do animal político, né, que não cai bem dentro do nosso contexto, mas é a maneira como ele expressa dentro de um contexto racional, né, dentro do contexto grego, obviamente não é o contexto bíblico, nem é o que nós cremos, mas significa que só nos tornamos plenamente humanos na convivência com os outros. Esse é o ponto, né? A vida isolada pode nos manter vivos, mas apenas a vida em comunidade nos permite florescer, permite a vida ter sentido, tá? Então não existe vida com sentido sozinho, tá? Na solidão. Pode encontrar momentos de solitude, mas não na solidão. Então, diferente de Platão, Aristóteles ele não começa a sua reflexão política com uma cidade ideal, né? Mas como observação da realidade. Ele percebe que, por natureza, a gente busca relações, alianças, colaboração. Nós formamos famílias, vilarejos e, finalmente, cidades. E, no caso, igreja, tá? Cada etapa desse processo amplia a nossa capacidade de desenvolver linguagem, justiça, responsabilidade e virtudes cívicas. É interessante porque alguns, quando falam, por exemplo, de igreja orgânica, parece que tenta diminuir o elemento organização como se isso fosse mal, né? Como se isso fosse ruim. E essa série é para corrigir parte dessa compreensão, tá?
E se você olhar Aristóteles, por exemplo, ele afirma que a cidade existe não apenas para viver, mas para viver bem, pessoal. Tem que viver bem, não basta viver, tem que viver bem. Isso significa que a política não é uma questão de poder, mas de formação de caráter, de construção de ambientes onde as pessoas possam praticar a justiça, a prudência e a amizade cívica. E é aqui que a filosofia de Aristóteles encontra ressonância profunda com a experiência eclesial, tá? A igreja local não é apenas um espaço onde se consomem sermões ou se assistem programações. Não! Ela deve ser um ambiente onde as pessoas são formadas moral, espiritual e também socialmente. E como Aristóteles dizia, né, da polis, nós também podemos dizer da igreja. Ela existe para formar pessoas que vivem bem juntas. Ora, qual é a razão de estar num local que você não consegue ver ali os valores de Cristo, principalmente de viver junto? É muito difícil para muitas pessoas novas na fé, principalmente, tá? Mas viver bem juntos não é natural também, tá? Exige aprendizagem. E Aristóteles entende que a boa convivência não é espontânea, é fruto de educação moral. Você tem que educar as pessoas, seus filhos, sua família para isso. E a gente precisa aprender a ouvir. Eu acho interessante que a gente fala tanto de discipulado, mas algumas competências como aprender a escutar, fazer perguntas abertas, afirmar as pessoas, é raramente falado nas palestras sobre discipulado, né? A gente precisa aprender a ouvir. Antes de fazer o evangelismo da proclamação da palavra, a gente precisa aprender a fazer o evangelismo da escuta, certo? E a gente precisa, nesse aprendizado, aprender também, né? Nesse aprendizado, desenvolver a discordar com respeito, tá? A servir e decidir juntos a renunciar a si mesmo pelo bem do todo. Isso também passa. E a igreja, então, ela não é apenas o lugar de doutrina, mas de ética encarnada. E cada ministério, cada reunião de comissão, cada pequeno grupo pode ser um laboratório de virtudes. Tá? E eu amo pensar assim. As comissões administrativas, por exemplo, elas não deveriam ser apenas sobre logística e agenda, mas também sobre espaços de escuta, discernimento e construção do bem comum. E é além disso, né, que Aristóteles compreende que a vida em comunidade é sustentada por amizade cívica, tá? Isso é maravilhoso, uma relação baseada em confiança, respeito mútuo e compromisso com o todo, compromisso com uma causa maior, um foco que nos une, né? Por isso que as maiores amizades não é as amizades simplesmente de uma pizza, né? Embora comer é parte integral das relações, estar ao redor da mesa, mas aquilo que realmente faz a gente amigo é a causa que está além de nós. Quando a gente persegue a mesma causa, isso nos une, ou seja, a nossa amizade é muito mais forte, ela é muito mais robusta, porque aquilo que nos une está além de nós. É maravilhoso, tá? Isso constrói relações baseadas em confiança, respeito mútuo e compromisso com o todo. E isso se aplica diretamente à realidade eclesiástica. Sem amizade espiritual entre os membros e líderes, né? Sem empatia, sem humildade nas interações, a igreja se desintegra internamente, mesmo que mantenha sua programação funcional. E eu conheço diversas igrejas que vivem de conflitos, brigas, né? No contexto hispano, de peleias, né? De gossip, né? De fofocas. Elas vivem completamente disfuncionais, embora mantenham programas funcionais. Então, Aristóteles ele nos convida a um realismo que seja completamente fecundo. Não idealizar a comunidade, tá? Mas cultivá-la pacientemente. Reconhecer que o crescimento da igreja não depende só de expansão, mas de qualidade relacional, de integridade nos vínculos, de maturidade emocional e espiritual. E quem está falando é de uma pessoa que gosta muito de falar de multiplicação, reprodução. Mas, se não for assim, não é sustentável, pessoal. Não há movimento, tá? E Aristóteles vai nos lembrar, tá, que a boa comunidade é o lugar onde as pessoas aprendem a se tornar melhores, né? A igreja, nesse sentido, ela tem uma missão formativa insubstituível. O sermão, o louvor, o discipulado e até a administração devem nos ajudar a viver melhor, não sozinhos,
mas aqui, ó, uns com os outros, sob a direção do Espírito Santo. Então, praticar a virtude como hábito, né, e pensar educação e caráter é fundamento. E virtude, pessoal, não nasce pronto, tá? Virtude não nasce pronto. Ela não é uma qualidade inata, nem um presente divino automático. Ela é cultivada. A virtude é resultado de escolhas repetidas. Você escolhe repetidas vezes, de práticas constantes, de esforço diário. Eu sempre falo, por exemplo, quando a gente trabalha o bells ou o bless ou o acorde em português, que você vai conseguir, na prática diária, semanal, os ritmos missionários de Jesus, em 3, 4 meses você vai conseguir pegar um hábito disso aí, tá? Isso é real. Se você ler o livro de Aristóteles, quando ele fala da ética a Nicômaco, por exemplo, ele diz que nós nos tornamos justos ao praticar atos justos, né? Moderados ao praticar moderação, corajosos ao praticar coragem. Essa ideia transforma a forma como nós pensamos sobre moralidade, né? A ética não é uma lista de regras externas, mas uma construção interior. A vida interior é moldada assim como o corpo, com exercício, com disciplina, com orientação, com persistência, boa alimentação. O caráter se desenvolve como um músculo espiritual. E Aristóteles identifica a prudência como a virtude que guia todas as outras. Prudência não é timidez, não é passividade, é sabedoria prática, é a capacidade de deliberar com equilíbrio sobre o que é justo, sobre o que é apropriado, proporcional em cada situação concreta. A gente precisa de mais líderes prudentes, tá? Mais líderes prudentes. A prudência evita os extremos. Ela busca o justo meio, né? Nem covardia, nem temeridade, nem avareza, nem desperdício, nem arrogância, nem servilismo, tá? Esse conceito ele é profundamente relevante para o ambiente da igreja. Muitas vezes nós julgamos caráter por doutrinas conhecidas ou por cargos exercidos, mas Aristóteles ele nos ensina que a verdadeira virtude ela aparece nos hábitos, nos gestos cotidianos, nas atitudes discretas e são consistentes, né? Como tratamos os membros da igreja, como tratamos as pessoas no nosso trabalho, como é que a gente resolve os conflitos, como lidamos com críticas, como é que a gente usa o nosso tempo, nosso dinheiro, o poder que está à nossa disposição. Então, a igreja local, ela é, ou deveria ser, um espaço para o cultivo dessas virtudes. Para isso, nós precisamos criar ambiente de prática moral, não apenas de transmissão de conhecimento. Cultivar a paciência, a gentileza, a coragem, a modéstia, a perseverança, tudo isso, gente, exige oportunidade, acompanhamento, exemplo e, acima de tudo, exige correção, né? Se quer discipular alguém, você vai ter que corrigir, vai ter que mostrar, você vai ter que ensinar pelo exemplo, não é? É aquilo como a gente diz assim, né? Eu faço, você olha, né? E a gente conversa. Depois eu faço, você ajuda e a gente conversa. Depois você faz, eu te ajudo e a gente conversa. Depois você faz, eu olho e a gente conversa. Depois você faz e outro olha e vocês conversam. Essa é a lógica básica, entendeu? E aqui entra um papel fundamental da liderança espiritual, tá? O pastor, os anciãos, os mentores espirituais, todos são chamados a formar, não apenas ensinar. A palavra precisa ser acompanhada pelo exemplo. Então, muita gente que fala, não, eu quero, no meu caso, né, eu quero plantar uma igreja missional. Não tem nem amigos não cristãos. Como é que você vai plantar a igreja missional se você nem tem amigo não crente? Tá? Um monte de gente que fala que é para dar estudo bíblico, faz tempo que não dá estudo bíblico. Um monte de gente diz que tem que fazer dupla missionária, ele não tem dupla missionária. Tá? Um monte de gente que diz que vocês deveriam plantar igreja, nunca plantou igreja. Entendeu? Você tem que ser um exemplo. Você não vai conseguir fazer tudo, mas naquilo que Deus te chamou, você tem que ser referência. Tá? E a correção precisa vir com amor, tá, pessoal? A disciplina precisa restaurar, não humilhar. A liderança, à luz de Aristóteles, é um projeto pedagógico de longo prazo. Isso também implica que a formação moral começa cedo e nunca termina, pessoal. Nunca termina.
A igreja deve colaborar com a família, com a escola e com os demais ministérios para formar o caráter de seus membros desde a infância. É uma urgência isso, né? E isso pode ser feito de forma prática, muito prática, incentivando testemunhos de crescimento moral nas reuniões, promovendo mentorias espirituais entre gerações, utilizando materiais devocionais que integrem doutrina e ética, né? Importante. Avaliando o sucesso dos ministérios, não apenas por números, a gente avalia por números. Tem um monte de Power BI aí para nos mostrar tudo. Mas isso não é suficiente. Por quê? Porque a gente precisa também olhar os frutos do caráter. Acima de tudo, Aristóteles nos lembra que a virtude é uma jornada possível. Não é privilégio de santos ou pessoas sábias, né? Não. Mas é caminho aberto a todos que decidem, dia após dia, viver melhor. E ele acrescenta ainda que a virtude nos leva à felicidade. Ou seja, viver moralmente bem, é o caminho da verdadeira alegria, não da rigidez. Isso é transformador, tá? No contexto cristão, isso ganha ainda mais força, porque em Cristo nós encontramos não só o modelo perfeito de virtude, mas também a graça para continuar tentando, mesmo quando a gente falha. A vida cristã, ela é uma escola contínua de caráter, porque pela graça, pela prática, pela comunidade, a gente vai vivendo isso. É maravilhoso. Nós podemos entrar nos aspectos da liderança, de comunidade e bem comum, explorando essa relação entre caráter e autoridade na filosofia de Aristóteles e sua aplicação na vida da igreja, de maneira fantástica dessa perspectiva. Então, por exemplo, para Aristóteles, o objetivo da política é o bem comum, é o bem da comunidade, tá? É a comunidade cumprindo seu propósito. Isso significa promover uma vida em comunidade onde as pessoas possam praticar a justiça, crescer em virtude e viver com dignidade. Mas esse bem comum não se alcança automaticamente, pessoal. Depende de lideranças justas, maduras e prudentes. Por isso que na obra dele sobre política, Aristóteles classifica 3 formas legítimas de governo, né? Você vai ver isso bem claramente. 3 formas legítimas de governo. A primeira é a monarquia, que é o governo de um para o bem de todos. O segundo é a aristocracia, que é o governo dos melhores, né? Moralmente falando, né? Para o bem de todos. E depois vem a república, ou mais tarde vai ouvir também o termo politeia, que é o governo de muitos, com a participação equilibrada e ativa. Cada uma dessas 3 coisas, monarquia, aristocracia ou politeia, república, tá? Né? Mais tarde alguns vão dizer que seria uma democracia boa, né? Embora a aplicação de Aristóteles é um pouco diferente. Cada uma dessas também podem ter a sua corrupção, né? A monarquia seria uma pessoa boa governando para o bem de todos, pode se tornar uma tirania. A aristocracia, né, que seria os homens mais sábios, ou as pessoas que mais são completas em virtudes, trabalhando para o bem de todos, também se tornar em uma oligarquia, onde um grupo domina. Pensa nisso. Onde um grupo domina tudo, não sai do poder e eles maquinam e fazem tudo, né? Esse grupo domina, eles têm os seus lobbies e eles fazem todos os seus arranjos. E a república pode degenerar-se em demagogia, né? E o que determina essa transformação? É o caráter dos líderes e a maturidade dos cidadãos. Se você tem líderes de caráter e cidadãos com maturidade, você não vai ter essas formas degeneradas, né? Essa lição é poderosíssima para a vida da igreja. Muitas vezes nós discutimos formas de governo, né? Centralização, descentralização, democracia interna, mas aí Aristóteles nos lembra que nenhum sistema funciona se as pessoas forem egoístas, vaidosas ou imaturas. O líder ideal para Aristóteles é alguém que já foi bem governado. Pensa nisso. Alguém que já foi bem governado. Alguém que conhece os limites. Alguém que sabe ouvir, que tem domínio próprio, que busca a justiça e não a vaidade. E essa é a razão porque muitas vezes antecipar pessoas muito cedo é um risco, tá? Eles não tiveram tempo de serem governados.
Estamos falando de alguém que é um modelo ético, não apenas um gestor. Um formador de comunidade, não apenas um organizador de eventos. Ele exerce autoridade não como poder pessoal, mas como serviço formativo, gente. E essa perspectiva está profundamente alinhada com a visão bíblica de liderança. Jesus lavou os pés dos discípulos. Paulo exortou os presbíteros a serem irrepreensíveis, hospitaleiros, sensatos, moderados. Pedro pediu aos líderes que apacentassem o rebanho com voluntariedade, sem dominar. E na prática, isso significa que o líder espiritual deve ser o primeiro a praticar a virtude. Ele não pode pedir à igreja aquilo que ele não vive. Por vezes, líderes apelam para o evangelismo, e como eu disse, mas eles mesmos não possuem nenhum amigo não cristão, não crente. Eles não sabem o que é levar uma pessoa a Jesus. Embora pregue sobre isso, mesmo na área de mordomia, a mordomia da vida, não apenas do dinheiro, né? O seu sucesso não é medido por seguidores ou metas batidas, mas pela capacidade de inspirar, formar, restaurar e servir. Esse é o negócio. E Aristóteles também nos ensina que a liderança é um processo formativo. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Bons líderes são formados com paciência, com experiência, correção amorosa. Isso significa que a igreja deve investir em mentoria, avaliação com feedback, oração pelos líderes, ambientes de escuta, treinamento de caráter, e não apenas técnicas e planejamento. Olha, eu tô falando isso, mas eu gosto muito de técnicas, planejamento, estrutura, tudo. Eu gosto disso. Mas se não tiver caráter, se não tiver escuta, se não tiver ambiente de oração, isso não é sustentável, pessoal. Não há caráter profético. Tá entendendo? Então, o conceito de amizade cívica tão caro a Aristóteles também deve ser cultivado na igreja. É um outro elemento muito importante. Uma liderança madura, ela vai promover relacionamentos baseados em confiança, não no medo. Você não confia em ninguém. Você não confia em ninguém, amigo, você está perdido. Entendeu? Porque basear uma liderança na desconfiança é o pior cenário que você pode criar. Nós estamos falando de líderes maduros que estabelecem espaço de diálogo honesto, tá? Que tem essa habilidade de repartição de responsabilidades com transparência, não centraliza. Tem prestação de contas sem humilhação, tá? Sem humilhação, prestação de contas, follow-up, accountability, tá? É disso que nós estamos falando. Participação real dos membros nos processos de decisão. Não é supostamente que os membros estão participando, mas de fato não estão. Não, eles participam de fato. Liderança no modelo aristotélico praticamente uma função ética, pedagógica e espiritual. E ela exige coragem moral, escuta empática, compromisso com o bem coletivo, nunca com projetos pessoais ou vaidades institucionais. E para a Igreja Adventista, isso significa rever constantemente nossos critérios de eleição, nomeação, nossos processos de formação de líderes, né? Nossos métodos de avaliação e acompanhamento e, sobretudo, nossas expectativas em relação ao que significa liderar em nome de Cristo. Isso é tão fundamento, pessoal. Tá? Isso é a base para a gente construir um bem comum dentro da comunidade de fé e isso se torna real na edificação mútua. E para mim, isso só é possível quando o caráter do líder inspira confiança e promove justiça. Isso é perfeito, né? E isso é perfeito porque aqui a gente pode aplicar o contexto adventista trazendo os pensamentos de Aristóteles diretamente para os desafios e oportunidades vividos pela Igreja Adventista hoje. Eu digo isso por quê? Porque a Igreja Adventista Sétimo Dia ela é conhecida por sua organização meticulosa, né? A gente se orgulha disso e deve se orgulhar mesmo. E deve ser grato, feliz por isso. Por ser uma igreja com presença global estruturada por um sistema representativo que busca equilibrar autoridade e participação. Mas Aristóteles, mais uma vez, Aristóteles nos desafia a ir além da eficiência administrativa, tá? Ele nos convida a perguntar se nossas estruturas estão formando pessoas virtuosas. Tá? Esse é o ponto. Pessoas virtuosas. Segundo o filósofo, uma cidade ou comunidade só realiza seu propósito quando
ajuda os seus membros a viverem bem juntos, com sabedoria, justiça e equilíbrio. Então, a aplicação disso à igreja hoje é direta. Nossas instituições, nossos ministérios e nossas lideranças devem ser meios para a formação moral e espiritual das pessoas. Isso nos leva a uma pergunta essencial. Uma pergunta base desse episódio: nossas igrejas locais formam caráter ou apenas executam programa? E Aristóteles propõe que os espaços de governo são ao mesmo tempo espaços de educação. Espaços de educação. Eu lembro quando eu cheguei aqui, né, e o meu presidente é o Bob Falkenberg, trabalho junto com ele, como vice-presidente com ele. Ele me perguntou: Alex, qual é o seu sonho aqui nessa conferência da Southern New England Conference, na Nova Inglaterra? E eu disse para ele assim: Bob, meu sonho aqui é me tornar desnecessário em 5 anos. Ele olhou assim, parece que não entendeu imediatamente. Bob, meu sonho aqui é me tornar desnecessário. E ele captei essa mensagem. Para você se tornar desnecessário num local, você precisa formar outros. Precisa entender de que você está na liderança para desenvolver uma liderança pedagógica. Tá? A implicação disso para a nossa igreja é que a gente desenvolve uma formação moral e espiritual das pessoas. Eu tenho falado para o Bob, me ensina isso, me ajuda nisso, me ajuda a crescer nessa área. Semana retrasada, a gente saiu para comer juntos e eu falei: Bob, eu gostaria de entender melhor isso. Como é que você faz essas coisas? Isso faz com que a gente cresça, e não somente a gente cresça, mas na tomada de decisão a igreja cresça, criando mais maturidade, consciência. E Aristóteles propõe que os espaços de governo são ao mesmo tempo espaços de educação. Tá, pessoal? Isso significa que as comissões, os concílios, as reuniões administrativas, elas não deveriam ser apenas reuniões técnicas de fazer marketing dos departamentos, tá? De publicidade de programas e eventos. Não, mas momentos de escuta, de discernimento, de formação conjunta da vontade comunitária. Isso é lindo, pessoal, isso é maravilhoso. Aplicando isso ao nosso contexto, isso tem pontos práticos que emergem de maneira poderosa. A liderança local, pastores, anciãos, diretores, eles devem ver a sua função não como gestores de agenda, mas como formadores de pessoas. Se isso acontece, tem uma reviravolta no contexto local absurdo. O líder é um exemplo, para o bem ou para o mal. E sua integridade forma mais do que suas palavras. Pode ter certeza disso. Eu estou aqui falando aqui, mas Deus sabe o quanto de tempo tenho me esforçado para dedicar à vida, à mentoria de pessoas. E eu não tenho conseguido dar conta às vezes, né? A gente precisa multiplicar mais e mais para que outros façam isso e a gente consiga ver um movimento crescente. Quando você vê os espaços administrativos, eles devem ser espiritualmente intencionais. Quer dizer que começa reuniões, né? Mais do que uma oração formal, inclui momentos de escuta bíblica, reflexões sobre virtudes, revisões de decisões à luz de princípios e não apenas de números, tá? A gente analisa tecnicamente, mas tem coisas que vão além dos números. São os princípios que devem governar, sempre. Então, a eleição de líderes precisa considerar mais do que carisma ou desempenho técnico. Precisamos de pessoas prudentes, estáveis, respeitadas, não apenas conhecidas, tá, pessoal? Não apenas famosas. A maturidade espiritual deve ser critério central. A juventude deve ser incluída no processo, mas não apenas como mão de obra, como discípulos em formação. Não, eles precisam de modelos, mentores e espaço para participar da deliberação comunitária. A disciplina eclesiástica, quando necessária, deve ser pedagógica e restauradora. E Aristóteles nos lembra que justiça sem misericórdia se torna rigidez e que a ordem verdadeira nasce da virtude, não do medo, pessoal. Além disso, quando você lê principalmente Wögl comentando sobre Aristóteles, a gente vai ver que ele valoriza a amizade cívica, né? Que é um conceito que na linguagem da fé se aproxima da comunhão. Tá? Isso implica que a nossa comunidade deve cultivar confiança, diálogo e respeito mútuo. E quando há fofoca, competições, isolamento ou desprezo por opiniões diferentes, estamos corroendo a base moral
dessa comunidade, dessa igreja. Outro ponto fundamental é o que quando a gente fala do bem comum da igreja, né, que ele não é simplesmente eficiência institucional, é o crescimento espiritual de todos. Nossas estruturas devem ser flexíveis o suficiente para servir as pessoas e não o contrário. Quando o sistema inibe a vocação, esfria a participação ou bloqueia a criatividade do espírito, é sinal de que a forma venceu o propósito, né? E aí o pensamento aristotélico nos lembra que a liderança é um serviço formativo, não é um degrau de status. E que a ordem institucional ela deve espelhar a ordem na vida interior. Ou seja, gente, nós estamos falando de um coração cheio de compaixão, de humildade, de amor ao próximo, da gente ser acessível. Eu sei que tem gente, às vezes, que se aproveita disso, tá? Mas eu preferi mais confiar do que desconfiar. Então, a aplicação prática de Aristóteles à vida da igreja passa por um chamado claro: formar comunidades prudentes, com lideranças éticas e espaços que cultivem virtudes. E só assim nós seremos, de fato, uma igreja relevante, justa, coerente e missionária. Então, eu chego ao fim desse episódio, dessa nossa série sobre raízes da filosofia política e sistema de governo da igreja, caminhando em partes com Aristóteles, né, esse filósofo realista, formador de pensamento e de comunidades, e aprendendo que ordem não se impõe com força nem com discursos apenas, ela se cultiva, ela se aprende, ela se pratica. E Aristóteles nos mostra que a boa comunidade nasce de bons hábitos e que a virtude é o caminho para o bem comum. Ele nos lembra que liderar é formar, que governar é educar e que uma organização só tem sentido se formar pessoas justas, sábias e comprometidas. E no contexto adventista, isso nos desafia a olhar além das estruturas, a perguntar: estamos formando discípulos virtuosos? Nossas comissões estão cultivando prudência? Estamos promovendo espaços de escuta, discernimento e serviço? Estamos priorizando caráter em vez de carisma? Mais do que nunca, nossa missão ela precisa de líderes que amem a verdade, pessoal. Membros que valorizem a justiça e comunidades que aprendam a viver bem juntas. Porque a igreja é chamada a ser não apenas um povo com doutrina, mas um corpo com caráter. E assim como Aristóteles não propôs um modelo utópico, mas um caminho realista e formativo, também nós somos chamados a dar passos práticos todos os dias rumo a uma igreja que seja mais coerente com o evangelho que ela professa. Então, eu posso deixar aqui algumas perguntas para você levar em consideração na sua semana, discutir com a sua igreja, né? De que forma nossas igrejas locais estão ou não ajudando os membros a viverem bem juntos, né? Quais são os hábitos virtuosos que estão sendo praticados ou mesmo até ignorados no cotidiano da igreja? Pensa nisso. Como é que nós podemos transformar nossas comissões e reuniões em espaços de formação e não apenas de decisão? O que pode ser feito para que os jovens e os novos membros se sintam incluídos nessa construção do bem comum? Esse é o desafio. Responder essas perguntas é um desafio enorme. Então, escolha uma virtude, seja paciência, generosidade, né, escuta, justiça, humildade, e se comprometa a praticá-la de forma intencional durante essa semana em sua comunidade de fé, no seu contexto. Observa como essa virtude transforma suas atitudes, suas decisões, seus relacionamentos. E quem sabe ao final da semana compartilhe essa experiência com alguém. Reflita juntos, né? Como que os hábitos espirituais estão moldando a vida da igreja. Eu acredito de que isso é fundamento para a gente construir essa igreja que tem essas raízes muito claras. E no próximo episódio a gente vai seguir refletindo como diferentes visões filosóficas e espirituais ajudam a construir uma igreja mais fiel, mais justa e mais esperançosa. Então a gente vai partir aí para o livro 4 da série, né? E possivelmente tocar também no livro 5 e assim finalizar esse primeiro bloco, né? Descobrindo aí os elementos fundantes, o ethos, o DNA da ordem. Deus abençoe demais você e te vejo logo logo no próximo episódio. Deus abençoe.